Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na escolinha e vamos falar um pouco sobre o livro de Josué. O Josué, que foi discípulo de Moisés, o grande libertador do povo do Egito. Então vamos ler, criançada, essa passagem aí. Josué creu e a sua fé venceu o medo. Ele mandou espiões para Jericó que trouxeram boas notícias e ordenou que todas se santificassem. Então, 3 dias depois, sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água. O rio Jordão se abriu e o povo pôde chegar a Canaã. Que Deus nos ajude a sermos corajosos como Jesus. Josué, tá? Então, pessoal, essa história ensina o que para nós aqui? A história de Josué, que é o substituto de Moisés. O que vem nos ensinar? O que vocês entenderam dessa história? Como que Josué conseguiu chegar até a terra prometida? Levar o povo a atravessar o Rio Jordão? Como que ele conseguiu? Ele precisou de quê? De Deus. Muito bem. Acreditar de fé. Muito bem. Sem fé, eu consigo acreditar em Deus? Não. E aí, o que a tia falou que Josué era? Josué, Moisés, lá no Antigo Testamento, quem que ouvia a voz de Deus e obedecia? Os discípulos, os profetas, certo? Que ouvem a voz de Deus e obedecem. E passa para o povo também, para que o povo possa ser salvo. Só vai ser salvo quem não pecar, quem for obediente, quem seguir a voz de Deus, mesmo que seja um pouco estranho. Vocês estão entendendo? Por quê? Como que Josué e o seu povo conseguiu derrubar as muralhas de Jericó? Quem se lembra? De Deus. Fazendo o quê? Mas Deus deu uma instrução. 7 voltas nas muralhas, uma em cada dia, e no final trocaram as torres. Bem, então vocês viram que Deus, ele dá estratégias para o povo dele, não é, Manu? Deu estratégia. Então, Josué orava, Josué jejuava, porque essas são estratégias espirituais. Quanto mais eu orar, quanto mais eu me consagrar, quanto mais eu buscar me retirar para ouvir a voz do Papai do Céu, mais eu vou estar santificada. E quanto mais santificada eu estiver, mais afastada das coisas do mundo eu vou estar. Entenderam até aí? E quando eu me afasto das coisas do mundo, Deus começa a falar comigo e eu começo a entender a voz dele. Você não entende a voz da mãe, do pai, do tio, da avó? Sim. Por quê? Porque a gente convive com eles. Então, quanto mais vocês buscarem ler a palavrinha do Senhor, um versículo por dia, quanto mais vocês conversarem com pessoas de Deus que buscam, que oram, mais santificados vocês vão estar. E aí vocês vão conseguir entender a voz do Papai do Céu e obedecer. Não era um pouco estranho ter que dar uma volta e ir embora para casa? Aí durante 7 dias, por isso que o número 7 é considerado um número da perfeição. Entenderam? Cada número tem um significado lá nos céus. Não eram 12 apóstolos? Sim. Então o 12 tem um significado também. O 7 é o número profético, que simboliza a perfeição de Deus.
E aí Deus deu essa instrução. Josué leva o povo e marcha lá, uma volta por dia na muralha de Jericó. E no 7º dia, depois que vocês terminarem de marchar, vocês vão tocar bem alto a trombeta. Todo mundo junto. E as muralhas irão cair. E caiu mesmo, André? Sim. E aí eles conseguiram o quê? Entrar em Jericó. Né? Onde o povo ali estava pecando, eles tomaram aquela terra ali, que eles precisavam alcançar a terra prometida. Mas antes eles precisavam dominar ali Jericó. Entenderam? Sim. E um resumo aqui. Fala assim pra gente em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Nós precisamos ter força. Muitas vezes a gente vai se sentir desanimado, por isso está falando aqui, não fique desanimado. Se você se sentir cansado, desanimado, você tem que fazer o quê? Orar. Fala mais alto, André. Orar. E pedir para o Papai do Céu, tire esse cansaço de mim, me ajude a melhorar, permanecer na posição, a te servir, a te seguir. Tira todo o cansaço, todo o desânimo de mim e continua marchando. Lembra do povo que marchou, tá? Marche. Olhe para o foco. O nosso foco hoje é Deus, Jesus. O Espírito Santo habita em nós, então nos encher cada dia mais da presença do Espírito Santo, através da oração, através da consagração. Vocês ainda são pequenininhos, mas vocês podem orar pelos pais, pelos professores, pelos colegas, pelos vizinhos, pela igreja. A oração de um justo tem muito poder. E vocês lembram quando Jesus falou para os discípulos assim? Deixa vir a mim todas as criancinhas, porque eles têm um coração puro. Que vocês também, os discípulos, os adultos, tenham corações puros. Lembra dessa passagem na Bíblia? Então nós temos que conservar a pureza no nosso coração e sermos sempre obedientes. A quê? A Deus, a Jesus. A quê? A Bíblia. A palavra, porque é essa palavra que nos orienta. Entendeu? Então dá um tchau para todo mundo e fala: Deus abençoe. Deus abençoe.